A saga de Zeus canônica é iminente. Os Cavaleiros do Zodíaco finalmente enfrentarão o Panteão Olimpiano. A mais aguardada história se tornará realidade após a franquia completar 30 anos no Brasil e quase 40 anos no Japão. Masami Kurumada, que é o autor original desde 85, está mais ativo do que nunca, e com mais de 70 primaveras. A Kurumada Pro, o estúdio da obra canônica, nos últimos anos vem concluindo seus títulos, e finalmente chegou a hora de Saint Seiya. Uma nova batalha dos defensores de Atena terá início. Confira o top 10 com os fatos que abalaram e surpreenderam os fãs de CDZ e tudo o que sabemos até agora sobre a saga do Olimpo, seus maiores mistérios, expectativas e segredos revelados. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Último capítulo de Next Dimension, começa a saga do Olimpo canônica. A punição dos deuses do Olimpo recai sobre Atena e seus cavaleiros. A batalha dos Cavaleiros do Zodíaco no passado chega ao fim. Saori Kido, a deusa Atena, voltou no tempo cerca de 240 anos para salvar Seiya da maldição de Hades. Arriscando sua própria vida, consegue salvar Pégaso, que finalmente desperta. Mas agora, a verdadeira Guerra Santa contra os deuses do céu começa. Saori, Shiryu, Yoga, Shun-Yi, que retorna ao futuro no Olimpo, a montanha dos deuses. Artemis, a deusa da lua, julga sua irmã mais nova e os 4 Cavaleiros de Bronze pelos crimes que cometeram, colocando o céu e a terra à beira da destruição. Saori é condenada a 1000 anos na prisão de Rocha do Olimpo. A surpreendente e emocionante saga de Next Dimension, a única continuação canônica da série clássica dos anos 80 de Saint Seiya, chega ao fim após 18 anos. Seiya nunca ficou 34 anos na cadeira de rodas. Em 12 de dezembro de 90, foi publicado na revista V-Jump o último capítulo da saga de Hades, onde Seiya se torna o escudo de Saori e recebe a espada de Hades em seu peito. Nenhuma cena de Pégaso em cadeira de rodas é mostrada. Apenas o vemos supostamente morto nos Elísios, em 11 de fevereiro de 2004, 3 dias antes do lançamento do filme Prólogo do Céu nos cinemas. É lançado em mangá Saint Seiya Tenkai Renjosho Overture Introduction, com Seiya pela primeira vez na cadeira de rodas sendo cuidado por Saori. Em seguida temos o filme comemorativo de 30 anos de carreira de Masami Kurumada. Contudo, com o fracasso do projeto da trilogia da Saga dos Céus nos cinemas, Overture Introduction e Prólogo do Céu foram descartados da história canônica. Em 27 de abril de 2006, Masami Kurumada lança finalmente o mangá Saint Seiya Next Dimension Meiyou Shinwa, onde temos a versão definitiva e canônica da continuação do mangá clássico. Assim, temos uma nova cena de Saori cuidando de Seiya na cadeira de rodas, colocando a pulseira de flores. E a história se encaminhou para a saga do Olimpo no final da última temporada, mostrando os conceitos originais criados pelo autor, que serviram de base para Prólogo do Céu e The Lost Canvas. Portanto, Seiya ficou na história canônica 18 anos na cadeira de rodas. E o fim de Saint Seiya, o último capítulo de Next Dimension. Apolo chega ao templo de Artemis. Os 3 cavalos alados saem da carruagem e retornam à forma de anjos, os guerreiros celestiais. Apolo decreta que Saori será rebaixada, convertendo em uma serviçal do céu por 3000 anos. Além disso, todo o santuário arderá em chamas e a vida de todos os cavaleiros será extinta. Saori não aceita que todos recebam uma punição maior que a dela e se enfurece. Mas Apolo diz que se Zeus, o imperador do céu, descobrir, toda a terra deixará de existir e enlouquecerá de ira. Seiya chega violentamente ao local e agradece Ikki, Shun, Yoga e Shiryu. Ele se aproxima de Apolo pedindo que salve a vida de todos em troca da sua. Mas o deus do sol fica enojado e tenta matar Seiya, dizendo que mesmo que existam centenas de milhões de vidas humanas, não seriam suficientes para colocá-las na mesma escala de um deus como Atena. Saori declara que se é esse o caso, deixará de ser uma deusa e se tornará uma verdadeira humana com uma vida comum e efêmera. Apolo confirma sua intenção mais uma vez, e no momento em que Saori aceita, ela e os demais são enviados de volta ao mundo dos homens, com todas as suas memórias vividas até agora apagadas. O segredo de Toma é revelado no final de Next Dimension, a verdade do Anjo do Olimpo. O Anjo Toma, que já foi um dos 4 servos mais próximos de Apolo, recusa a missão dada por Calisto para tomar a vida de Seiya. O guerreiro celestial foi expulso do Templo do Sol, mas foi salvo por Artemis e por isso foi isolado na prisão da Lua. Porém, ele revela que o único pecado que cometeu foi procurar por sua irmã mais velha. Por isso voou pelos céus em busca dela. Mas ao lutar contra os Cavaleiros de Atena, sentiu algo misterioso, pois também é um ser humano como eles. Shun, Ikki, Yoga e Shiryu são destituídos dos seus títulos de cavaleiros e também deverão ser encerrados na prisão lunar durante 100 anos. Atena aceita sua punição, mas implora que seus cavaleiros
cavaleiros recebam um castigo mais leve, pois apenas seguiram suas ordens. Contudo, a implacável ira de Apolo, aquele que dentre os 12 deuses do Olimpo possui o mais ardente e poderoso senso de justiça, poderá recair sobre sua irmã Atena. Os Cavaleiros da Esperança poderão se libertar do destino traçado pelos Olimpianos, os senhores do universo. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. A grande verdade sobre as Camuys dos 12 deuses do Olimpo em Cavaleiros do Zodíaco. O imperador do mundo dos mortos Hades terá uma nova versão do boneco action figure da linha Cloth Myth X Metal produzida pela Bandai. Trata-se de um item comemorativo exclusivo do evento Tamashii 2024, com as cores do mangá canônico, ou seja, de Masami Kurumada, o clássico Next Dimension, conhecida como OUSE Original Color Edition. A cena ilustrativa de Hades em ação retrata uma página de Next Dimension, quando o deus do inferno enfrenta os 5 cavaleiros de bronze trajando armaduras divinas, que não são Camuys. É isso mesmo, Hades usou suas Sapuris, Poseidon sua escama e Atena sua armadura. Nenhum desses trajes é uma Kamui. Será que as vestimentas de Artemis e Apolo também não são as lendárias vestes dos 12 deuses do Olimpo escolhidos por Zeus, o Imperador Celestial, o sucessor de Masami Kurumada, quem poderá assumir o cânone dos cavaleiros? Com a partida do ilustre Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, a preocupação de muitos fãs dos Cavaleiros do Zodíaco se tornou ainda maior. O que ocorrerá no dia que Masami Kurumada deixar este mundo? Saint Seiya terá um final canônico algum dia? Apesar do mestre Kurumada, o criador original dos Cavaleiros, nunca ter trabalhado sozinho na obra, pois ele mesmo já apresentou os membros de sua equipe da Kurumada Pro, que administra o mangá canônico desde 85. É possível que o novo nome surja quando o momento inevitável chegar. Nascido em 6 de dezembro de 53, Kurumada está com mais de 70 anos, e seu trabalho mais recente, Next Dimension, a única continuação canônica da série clássica de CDZ, levou 18 anos para ser concluído, e foi um prenúncio da saga do Olimpo que deverá vir em breve. Considerando o que ocorreu com Dragon Ball, onde o fã Toyotaro, famoso pela criação do doujinshi Dragon Ball AF, passou a produzir o mangá Dragon Ball Super, em Saint Seiya temos alguns nomes que poderiam assumir o papel de sucessor do mestre Kurumada, como Yuri Satoshi, que já produziu o mangá oficial de Fuma no Kojiro, O Juramento do Assassinato de Agil, Suda Tsunakan, autor do mangá oficial Rise of Poseidon, além de fãs capazes de reproduzir fielmente o traço clássico, como Hiru Sakamihara, do doujinshi Zeus e Chaos Chapter dos anos 90, e Ouki Shingo, a saga do Olimpo canônica dos Cavaleiros do Zodíaco. O site oficial de Masami Kurumada, o criador original de Saint Seiya, faz uma revelação bombástica. Next Dimension, a única sequência canônica da série clássica dos Cavaleiros, foi encerrada neste ano com um final emocionante, que equiparou a história ao final do filme Prólogo do Céu. Da mesma forma que o projeto cancelado da trilogia da Saga dos Céus nos cinemas previa uma continuação, Saga de Zeus e Cronos, o mangá que assumiu esse papel finalmente será realizado. Em 9 de setembro de 2024, Izo Okada da Kurumada Pro mostra as primeiras páginas do que poderá ser a Saga do Olimpo de CDZ. Confira a tradução da publicação. Imagens chocantes divulgadas. Minha nossa, inacreditável! Nunca esperei que algo assim acontecesse. Apenas alguns meses se passaram desde aquele final chocante. Eu testemunhei um manuscrito inacreditável. Este é obviamente o segredo mais bem guardado. Eu não posso te mostrar tudo, mas mesmo assim, para todos os fãs de Kurumada ao redor do mundo, eu, Izo Okada, quero relatar isso em voz alta. A saga de Zeus canônica se aproxima. Confirmada a continuação de Next Dimension. Após o final definitivo de Next Dimension, a única continuação canônica da série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, é confirmada uma nova saga de Masami Kurumada, o criador original. No dia 10 de outubro de 2024, o site oficial da Kurumada Pro, o estúdio onde o mangá é produzido desde 85 no Japão, confirma o lançamento de uma nova história e apresenta mais páginas coloridas inéditas da nova saga. As primeiras imagens foram divulgadas no mês anterior, e em ambas podemos ver Saori com seus cabelos curtos, o testamento de Aioros e os Cavaleiros de Ouro. Mas agora fica claro que Atena recupera sua memória ao ler as palavras do Cavaleiro de Sagitário nas ruínas do santuário. Ela e seus cavaleiros tinham perdido suas lembranças quando estavam no Monte Olimpo diante de Artemis e Apolo. Esse final foi adaptado no filme Prólogo do Céu, e finalmente, após 20 anos, vamos conhecer a continuação canônica da Saga do Olimpo, a tão esperada Saga de Zeus. Em breve a data de lançamento será revelada. Confira as palavras de Izo Okada. O quê? Após o capítulo final de Next Dimension, uma nova saga de 6 está prestes a começar. Avisaremos a data de lançamento mais tarde. Não consigo controlar
controlar minha empolgação. As 4 armaduras perdidas finalmente são reveladas em Cavaleiros do Zodíaco. A enciclopédia oficial do mangá canônico revela o design hipotético das armaduras perdidas do exército de Atena no passado. Existiam cavaleiros que tinham a função de suporte técnico nas batalhas. A armadura de bronze da constelação de Cinzel Ferramentas ajudava na restauração dos trajes dos cavaleiros, junto com a armadura de prata de escultor. Finalmente conhecemos em Time Odyssey um homem que, além de reparar as vestimentas sagradas, também produzia todas as máscaras do santuário Ludin de escultor. Em Ômega temos o cavaleiro de prata Michelangelo de Cinzel, capaz de produzir soldados golems. A armadura de prata da constelação de Taça é capaz de curar os cavaleiros feridos. Surgiu em Next Dimension com Suikyo, mestre de tema de Pégaso, e na série 3D de Saint Seiya. Em ambas as histórias possui a capacidade de revelar o futuro, o refletindo em suas águas. A armadura de prata da constelação de Altar é trajada pela sombra do grande mestre, servindo de substituto. No anime clássico, provavelmente pertencia a Ares, Arles, o mestre do santuário que assumiu o lugar de Xion de Aries. Em The Lost Canvas temos Hakurei de Altar, um sobrevivente da Guerra Santa anterior ao lado de seu irmão Seiji de Câncer. A grande revelação: as armaduras perdidas não pertencem aos 4 cavaleiros misteriosos. No databook oficial Cosmo Special, é dito que, embora seja um fato que no total há 88 cavaleiros de Atena, nem todos são conhecidos. Sabemos que os 12 cavaleiros de ouro têm como constelações guardiãs os 12 signos do zodíaco. Os cavaleiros de prata são o dobro, 24, e os cavaleiros de bronze são formados por 48. Entretanto, ao somar todos, totalizam apenas 84 pessoas. Quem são os outros 4 cavaleiros misteriosos? Na enciclopédia do mangá canônico temos o design hipotético das armaduras perdidas no passado. Considerando a quantidade de armaduras encontradas no cemitério em Jamiel e as lápides do santuário, pode-se concluir que muitas armaduras se perderam durante as várias batalhas travadas na história. Portanto, não são os trajes dos 4 cavaleiros misteriosos. No databook Monthly Comic Tokumori, temos a grande revelação: esses 4 cavaleiros desconhecidos são considerados o segredo final do santuário. A sua existência ainda não foi apresentada. Quando a guerra que se aproxima contra os deuses do Olimpo começar, esse segredo poderá finalmente ser revelado. Meus amigos, quem diria que viveríamos esse momento após tantos anos? Zeus finalmente está sendo citado diretamente na obra canônica. O Imperador Celestial é o único dos 3 grandes deuses que falta surgir. Poseidon vimos desde a época da Rede Manchete. Hades realizamos o sonho de ver em anime nos anos 2000. E agora é a vez de Zeus. O rei do Olimpo será aliado ou inimigo? Ele deixou a terra para Atena e desapareceu nos céus. Como você acredita que será a saga do Olimpo? A minha visão revelei na saga dos deuses. Quero saber agora a sua visão. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da Manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension. E do outro lado, a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os Anjos Solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Zeus, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.